Deus é bom, né? Nós usamos a frase, Deus é bom, todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom em todo tempo. E é verdade mesmo. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo aqui nesse lugar, nessa noite. Perguntar se tem algum irmão, alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui nessa noite. Se tem alguém que está visitando. Se tem alguém que visita, levanta a mão, por favor. Tem alguém visitando pela primeira vez? Levanta. Isso. Por favor, pode ficar em pé. Fica em pé, irmão. Fica em pé, querido. Por favor, os dois. Isto. Vamos cumprimentar, sejam muito bem-vindos. É uma alegria, uma honra ter vocês aqui conosco. Ficamos muito alegres com vocês aqui. Vamos cumprimentar, irmãos, esses irmãos que estão aqui. Graças a Deus. Aleluia. Viu como Deus é bom? Deus cumpre a palavra, o Senhor acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos, né? Tem acontecido na célula, tem acontecido aqui. Amém? Sabe? Graças a Deus. Eu vou pedir para você fechar os olhos agora, vamos acalmar um pouco o coração, né? Mas tivemos um período de adoração, de louvor antes de começar, né? Mas feche os olhos agora. Eu quero ler algo bem rapidinho antes de começarmos a palavra. Diz assim. É uma música, é um louvor também, mas diz assim. Que o teu fluir é melhor do que tudo que conheço. A tua presença é maior do que tudo que anseio. Tudo que posso é render-me a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. E dizer que eu te amo, meu Jesus. Teus cabelos ungidos estão com óleo de alegria, a tua fragrância mais doce que o perfume das flores. Tudo que posso é recostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos e me embriagar no teu amor. Cheirar os teus cabelos e me embriagar em teu amor. Queridos, se precisa sentir, não só sentir, principalmente perceber essa manifestação gloriosa, poderosa de Jesus aqui nesse lugar e na tua vida, amado. Sabe quando você vem aqui para adorar a Deus, cultuar a Deus, Ele responde dessa forma para você. Ele se manifesta, todo mundo pensa que a glória é relâmpago, é trovão, é poder, é tudo. É também, mas principalmente, amado, é uma paz que excede todo entendimento. É você estar no meio de uma tempestade, de um vendaval, seja lá o maior barulho que houvesse no universo. Você poder perceber essa presença maravilhosa de Jesus. Sentir o cheiro de Jesus. Tocar nos cabelos de Jesus. Colocar a roupa de Jesus, as sandálias de Jesus. Ter essa intimidade com Ele. É isso que você tem que fazer quando vem num culto para cultuar a Deus. Deixar de lado tudo ensino se tem de bagagem que possa impedir isso. Conceitos, preconceitos, ensinos. Venha adorar a Deus. Buscar essa presença manifesta. Você sai cheio dessa alegria que não tem como dizer, é indizível e cheio de glória quando isso acontece. Sabe, eu dou graças a Deus pela tua vida, porque você é o mais que vencedor. Você que está aqui nessa noite significa que você venceu as limitações, as dificuldades, os problemas, os muros, sei lá o que for, que impediria de você vir cultuar o Deus nesse lugar, como igreja corporativa. Mas isso não depende de você, a atitude sim, mas quem gera em você essa vontade de estar aqui, tanto querer quanto realizar aqui, é Cristo que faz isso. Mas você ouviu com ouvidos de ouvir e veio aqui. E isso para Deus é muito importante. Como eu te disse, tem muitas pessoas que usam desculpas para não estar aqui. Infelizmente, diz que são motivos. Como eu falei antes, o que é pior? O que é ruim? O que é pior? O cego que não vê porque não pode, o cego que não vê porque não quer. O que é pior? O aleijado que não pode andar porque não pode, ou aquele que não é nem aleijado, mas ele não se movimenta, ele não se dá o trabalho, não quer pagar o preço de vir até ali. Consegue entender? Deus se alegra com a tua vida. O Senhor está muito feliz com você que veio aqui. E nessa noite nós vamos falar sobre a graça e o amor de Deus.
Diga assim, a graça é o amor de Deus. Vamos abrir Romanos, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Diz assim, Romanos, eu não sei se estão projetando, está ali, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos ler todos juntos ali, por favor? Vamos lá, toda ofensa ali, ó. Vamos lá. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Esse versículo coloca em xeque os conceitos religiosos de muitas pessoas. O religioso, ele pensa que Deus deve gostar mais de quem é bonzinho, de quem é santinho, que Deus vai derramar mais o seu amor e sua graça sobre quem merece mais. Mas a Bíblia está dizendo exatamente o oposto. Onde havia mais pecado, Ele derramou maior graça, mais da sua graça. A palavra abundar aqui significa ter algo sobrando, saindo pelas beiradas, transbordando. Se há na vida uma grande quantidade de pecado, na sua vida, eu quero te dar uma boa notícia, irmão. Há uma grande quantidade maior de graça do Senhor disponível para você. Diga para o irmão do lado, há uma quantidade maior de graça disponível para você. Porque Deus é gracioso, querido. Sabe, aqui nós temos falar, presta bem atenção no que eu vou falar agora para você. Isso aqui vai ser algo que vai esclarecer você. Esclarecedor. Talvez revelador para muitos e para outros vai trazer novamente a revelação. Vai refrescar, vai renovar na tua mente o que significa graça. Nós falamos muito de graça, mas nem todos ainda conseguiram entender o significado de graça. Nós estamos aqui pregando sobre graça, no mínimo, nessa igreja aqui há 6 anos. Desde 2011, especificamente. Começamos a pregar sobre a graça de Deus, nesse lugar. As palavras, ela tendem a perder o seu sentido com o uso excessivo. Por exemplo, a palavra caridade. Quem é que já ouviu a palavra caridade? Levante a mão. Pois, gente, significa... A palavra caridade, amados, presta bem atenção. Originalmente significava o amor mais profundo de Deus. Quando se falava de caridade, lá no início as pessoas entendiam o amor mais profundo de Deus. Mas hoje não passa de uma simples esmola. Vou fazer caridade com alguém, pois perdeu o significado original. Porque vai perdendo, infelizmente, o ser humano. Nós acostumamos com isso e vamos banalizando palavras, significados de palavras. Caridade é o amor mais profundo de Deus. Hoje não passa de uma esmola. Quem faz caridade, faz esmola, dá esmola. Mas não é isso que está na Bíblia. Não é significado original. A própria palavra perdão também vai perdendo o significado. E muito mais nos dias de hoje, que nós estamos vivendo a era da pós... Amados, presta atenção como é que está o mundo, que vai de mal a pior. Nós vivemos a era da pós-verdade. Vocês acreditam nisso? Estão dizendo que já existe algo superior à verdade. E quem é a verdade? Pilatos perguntava, quem é a verdade? É Jesus Cristo, amados. Por isso tem que se guardar numa igreja. Guardai-vos no corpo de Cristo. Aliás, Jesus disse, guardai-vos no amor de Deus. Nós precisamos nos guardar nesse amor que nós estávamos declarando aqui. Porque nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o amor vai esfriar, está esfriando mesmo. Ninguém mais se preocupa com ninguém. Ninguém mais se importa com ninguém, muito menos morrer por alguém, desvirtuando todo o ensino que Jesus viveu e ensinou a todos nós. Porque cada vez mais essas coisas estão ficando banalizadas dentro da igreja. Isso chama-se mundanismo, ou seja, pensamento do mundo entrando no pensamento da igreja. Mas como eu disse, eu fui chamado para desfazer as obras do diabo. Estou desfazendo mais uma em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque eu sou inconformado. Eu não tomo a forma desse mundo. Nós temos que tomar a forma de Jesus, imagem e semelhança dele, porque dele, por ele e para ele, e aí são todas as coisas.
É esse que nós temos que olhar, é esse que nós temos que seguir, é esse que nós temos que ouvir. Renove nessa noite o sentido da palavra graça no seu coração. Diga assim, levante tua mão e diga assim: nessa noite eu vou renovar a palavra, o significado da palavra graça no meu coração, em nome de Jesus. Se você falou isso com fé, vai acontecer. Eu creio. Isso é uma declaração. Mas o que é graça? Philip Yancey disse: graça significa que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Nada do que você possa fazer vai fazer com que Deus ame mais você. Isso é graça. Outra, também significa não há nada que você não possa fazer, não há nada que você não possa fazer que faça Deus amar você menos. Querido, nada que você faça ou deixe de fazer tem poder de fazer Deus te amar mais ou menos. O amor dele é imutável e é eterno, é para sempre. É o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo amor por você. Isso é graça, isso é favor. Segundo essa definição, se você entregar seu próprio corpo para ser queimado, Deus não vai te amar mais por causa disso. Prestou atenção? E mesmo que você cometa o pecado mais terrível que possa imaginar, o amor dele por você permanecerá inalterado. É para sempre, é eterno. Ele te ama eternamente. Diga para o irmão do lado: o Pai te ama eternamente. Declare na vida dele. E você faz muito bem querer agradar a Deus, mas nada do que você fizer mudará o amor dele por você. Você não precisa correr e se esforçar para conseguir o favor dele. Deus já está sorrindo para você. Diga para o irmão do lado: Deus já está sorrindo para você. Isso é tremendo, irmãos. É a graça de Deus que qualifica você. A graça é uma coisa muito louca. Ela é para quem não merece. A definição teológica de graça é favor e merecido. Teologicamente falando, quem gosta de teologia, qual é o significado de graça? Favor e merecido. Estão entendendo? Estão comigo? Favor e merecido. É Deus dando e fazendo tudo para quem não merece nada. Essa é a graça. Esse é o favor. Deus dando tudo, fazendo tudo para quem não merece nada. Esse é o favor. Mas para o homem natural, para quem anda por vista, para quem anda no mundo, isso é loucura. Pois é, o evangelho é loucura, mas para nós é poder de Deus. Poder. O evangelho não só troca a tua roupa, troca o teu interior, troca você inteiro. Poder da palavra, do evangelho, é que transforma, é que muda. Mas presta atenção, os romanos interpretaram mal o conceito bíblico. E muito acontece nos dias de hoje, de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Logo eles concluíram que se há graça onde tem mais pecado, então quanto mais pecar, mais graça receberá. Então vamos pecar. Não. Você está distorcido, isso é do maligno. Isso é mentira. O que Paulo quis dizer, querido, é o seguinte: se você tropeçar ou falhar, presta bem atenção, Deus não mudará o amor por você. Se você tropeçar ou falhar, Deus não vai deixar de amar você. Ele continuará com os olhos voltados para você, com a mão estendida para você e de braços abertos para receber você de volta. Por Ele continua te amando, o amor dele é o mesmo. Teu amor não falha. Cantamos. Sempre ouço alguns irmãos dizendo assim, ó: ah, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu fiz. Eu digo, eu não sei quem você é, mas eu sei quem Deus é. Está entendendo? Presta bem atenção. Eu não sei o que se faz, e às vezes nem quero saber mesmo, não me envolvo nisso, mas eu sei o que Deus fez e continuar fazendo por você. A sua graça é estendida para todos nós. Precisamos ser o povo da graça, que é gracioso, que é generoso, que estende a mão, que dá gratuitamente sem querer receber nada de volta,
que não cobra, que não exige merecimento. O povo que está com o braço estendido para quem quer que seja, não importando a situação que a pessoa esteja, sem rancor, sem ódio, sem inveja, sem mágoa. Esse é o povo de Deus. Te apresento a igreja de Jesus, que é você. Olha para o irmão do lado assim, você é isso. Declara. E diga, eu também sou assim. Presta atenção. Não vemos no Evangelho de Jesus usando a palavra graça. Ele não falava a palavra graça, mas ele viveu e expressou completamente a graça. Não adianta falar, você tem que ser essa graça, e você é a própria graça. Como é que ele fazia? Um judeu jamais poderia encostar num leproso, o religioso, para não ser imundo cerimonialmente, mas Jesus impôs a mão, tocou no leproso e curou o leproso. A graça. Ele não falava a palavra, ele é a própria graça. Você é a própria graça. Presta atenção. Uma prostituta jamais tocaria num sacerdote, ou até num fariseu. Mas Jesus deixou que uma prostituta lavasse os seus pés e secasse com os cabelos. Isso é graça. Isso é favor. Jesus ia aos banquetes das casas dos políticos corruptos. Comia com os pecadores, amigo dos pecadores. Mas ele é amigo seu também. Alô? Jesus é amigo dos pecadores, mas é teu amigo também. Está prestando atenção? É por isso que ele é nosso amigo. É por isso que ele pôde morrer por nós. Porque ele é amigo dos pecadores. Ele mesmo disse, ninguém tem maior amor do que esse, dar a vida por outro amigo. Ele deu a vida por você que era pecador. Isso é graça, favor imerecido. Você sabe que não merecia, mesmo assim ele te amou até o fim e deu a vida por você. Isso é graça. É amor incondicional. Nós merecíamos, sabe o que? A condenação eterna, o inferno. Mas ele veio e nos deu algo que jamais mereceríamos e jamais faríamos por merecer. Ele veio e nos deu. Essa graça nos atinge, presta atenção. A graça que Jesus alcançou atinge a nós e atinge a Deus Pai também. O que Jesus realizou atinge a nós e chega a Deus Pai também. Presta atenção, ele muda a maneira de Deus fazer as coisas. E ele altera a lógica dos homens. Eu sempre falei, no reino de Deus é tudo de cabeça para baixo. É tudo ao contrário do que o mundo prega e vive. Presta atenção. No dia em que o homem pecou, olha bem isso, presta atenção. Deus ficou com um dilema, quando o homem pecou lá no Éden. Deus é justo ou não é? Sim ou não? Pois é, e a sua justiça diz, o homem deve morrer. Por que ele disse? De todas essas árvores do jardim se pode comer, inclusive de Cristo, que era a árvore da vida. Mas daquela ali, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer, no dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. Deus é justo. O homem merecia morrer. Deus, além de ser justo, ele é amoroso. E o seu amor diz, eu vou salvar o homem, mesmo ele tendo errado. Eu também sou amoroso, gracioso, eu vou salvar o homem. Todavia, o amor não pode contradizer a justiça. Mas olha que frase mais linda que está aqui. Mas houve um dia, lá na cruz do Calvário, que a graça e a justiça se encontraram e se beijaram por amor a você. Parece coisa mais linda. O Evangelho, isso aqui é poesia que nenhum poeta escreve. Só o Espírito Santo com o seu pincel que escreve essas coisas maravilhosas. Pelo poder do Espírito. Olha bem, houve um dia, lá na cruz do Calvário, que a graça e a justiça se encontraram e se beijaram. A graça de Deus, o seu amor, que ele tanto quis expressar ao homem, se encontrou com a sua justiça lá na cruz. Lá na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. O homem Jesus, filho do homem, Jesus feito homem, morreu a morte que eu e você mereceríamos morrer. Prestou atenção, satisfez a justiça.
Certamente morrerás, morreu. Matou seu próprio filho por amor a nós. Meu Deus, como desvalorizam tanto essa graça, essa morte, essa obra maravilhosa, gloriosa, poderosa. É para isso que tem que olhar, ouvir, meditar o dia inteiro, à noite e dia, a todo instante, a todo momento. Isso vai te dar ânimo, combustível para viver uma vida vitoriosa, acima das circunstâncias, acima dos limites que você impõe muitas vezes. Presta atenção, em nome de Jesus. Toma o controle da mente agora, em nome de Jesus. Presta atenção, não dorme. Presta atenção. Presta atenção. Na cruz a justiça de Deus foi satisfeita. O homem Jesus morreu a morte que todos deveríamos morrer. Assim a sua justiça foi satisfeita sem negar o seu amor. Que você possa entender o quanto você é amado nessa noite. Quanto te sai renovado daqui, novamente selado, entendendo, revelado o quanto você é amado pelo Pai. E Deus ama você com um eterno amor. Jeremias, vamos colocar, ver se o Márcio coloca para nós, Jeremias, capítulo 31, versículo 3, amados. Pegue em casa isso aqui agora, você que é líder, faça isso. Eu vejo vocês mandarem tantas mensagens nos grupos. Amados, divulgue que Deus está falando com você no domingo. Eu disse, não é o pastor ABC, na igreja ABC, devocional ABCD. Deus sabe o que você precisa aqui. Deus sabe para você, essa palavra é para você e para mim. É isso que nós precisamos. É isso que Deus está falando para você, ouvir e meditar nisso. Ruminar, meditar, comer, meditar o dia inteiro, declarar isso na tua vida. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei. Eu nem te amarei, eu te amei lá na eternidade passada ainda, tá? Quando nada existia. Te amei, por isso com benignidade te atraí. E Jesus disse assim, ó. Quando eu for levantado, atrairei todos para mim. Cada vez que você vê Jesus, ouve a Jesus, você vai até Ele. Aqui onde Jesus está. Você congrega nesse lugar. Aqui Ele está sendo levantado todo domingo. Palavra que traz arrependimento para você. Se isso gera algo em você, um arrependimento de algo que você tem que mudar, é bênção. Significa que a palavra está fazendo efeito em você. Agora, se você está amortecido, não sente nada, não ouve nada, não entende nada, é um problema sério. Falta arrependimento. Arrependimento é quando você está indo para um lado, indo para o buraco, indo para o precipício e para e vai para o outro lado completamente diferente. Mas inicia pela mente. Arrependimento é mudança de mente, metanoia. Ensino a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Quando você conhece a graça de Deus, você não quer fazer coisa para conquistar dele. Antes você fica constrangido com tanto amor e deseja mostrar gratidão. Você que veio aqui está demonstrando gratidão para o nosso Deus e Pai. Reconhecimento pelo que Ele fez por você. E Ele honra essa tua atitude. Pode ter certeza disso, e eu declaro na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes você fica constrangido com tanto amor, deseja mostrar gratidão. Você quer retribuir, mostrar que também o ama. Este é o verdadeiro cristianismo. O desejo de corresponder ao amor de Deus não é troca. Não é troca. Cristianismo não é troca. Cristianismo é você responder ao primeiro amor. É o teu segundo amor respondendo ao primeiro amor, porque Ele nos amou primeiro. Então você está demonstrando realmente que em primeiro lugar na tua vida está Cristo, porque você está aqui. Ele está honrando você. Você crê que Ele existe e Ele já está recompensando você só porque quer que Ele existe. Mas está tendo atitude, está aqui nessa noite. Recebendo de Deus, diga graças a Deus. Segundo, a graça e a lógica de Deus. É tudo de cabeça para baixo, amado. Quem é que quer ganhar? Levante a mão aqui. Quem quer ganhar? Perca. Ué, é de cabeça para baixo? Quem quer ser amado? Ame. Quem quer ser servido? Sirva. Quem quer receber? Dê. É a lógica, a matemática de Deus. Vou falar de novo. Ó. É de cabeça para baixo.
Não, o homem natural, as pessoas naturais, o mundo não entende a palavra da graça. Não entende o evangelho. Todos sentem que diante, presta bem atenção, e não é errado, todos sentem diante de uma injustiça que algum preço tem que pagar. Quer ver um exemplo? Um estuprador, não assim. Ele não pode simplesmente sair livre, né? Um assassino não pode simplesmente dizer, sinto muito, te matei. A graça é baseada no preço que Jesus pagou na cruz. Por isso que senão, se confunde muitas coisas naturais com espirituais e sobrenaturais, amados. Se confunde muito, é baseado no preço que ele pagou na cruz. E porque já foi pago, Deus não cobra coisa alguma. A graça de Deus altera a sua matemática. Pela lógica, onde há mais erro, mais injustiça, mais crime, precisa ter mais polícia, mais punição, mais castigo. Mas a graça não é humana, a graça não é desse mundo, não mistura essas duas coisas. A graça e a verdade veio do céu, porque uma pessoa chama-se Jesus Cristo. Jesus é a encarnação da graça de Deus, é o próprio amor de Deus por nós. Veja ali, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. João 1, 17, né, irmão? Não li tudo ainda, mas estou lendo, está tudo dentro do que Deus determina para nós. 1, 17. Eu gosto de ler aos poucos o que Deus manda, com calma, saboreando, aproveitando. Olha o que diz aqui. Diz assim, é porque a lei foi dada, porque é uma coisa, é algo dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram, porque é uma pessoa por meio de Jesus, Cristo. No filme O Último Imperador, conta a história do último imperador da China. Tem um filme, pode assistir que você vai ver que é isso aqui, tá? Conta a história do último imperador da China. Narra o filme em sua infância. Se o imperador fizesse algo errado, ele não poderia ser castigado. Está lá no filme. Então um servo apanhava por ele. A mesma coisa aconteceu comigo e com você. Alô? Está ligado? A mesma coisa aconteceu conosco. Nós havíamos pecado, mas Jesus se fez servo e sofreu a punição no nosso lugar. Oh, glória a Deus, ele se fez servo para fazer de você um filho do imperador. Poxa vida, se você nasceu de novo, agora você é filho do imperador, você é filho de Deus, você tem um pai que te ama. Essa é a mensagem, queridos. Mas as pessoas querem outras coisas, porque são, oh Deus, pessoas procuram satisfação pessoal, sonhos pessoais, projetos pessoais, as coisas desse mundo que não levam a nada. O Senhor acrescenta quando se busca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Não inverta a ordem da palavra, não inverta, não invalide a palavra de Deus. A parábola da ovelha perdida. Vamos lá. A parábola da ovelha perdida. Quem é que já ouviu a parábola da ovelha perdida? Vamos ter que ler aqui. Lucas, capítulo 15. Vamos ver do versículo 1 ao 7. 15, do 1 ao 7. Lucas 15, do 1 ao 7. Diz assim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eles não entendiam a graça. Está vendo? Jesus não falava de graça, ele era a própria graça. Ele estava favorecendo quem não merecia. Só que o religioso legalista aponta isso. Está errado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pense, não respire, morre. Presta atenção. Então lhes propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Diga assim, até encontrá-la. Isso, está bem. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e haverá vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Jesus sempre mostrou maior simpatia por pessoas honestas. Grave essa palavra. Não pessoas certinhas, santinhas, bonitinhas, redondinhas, quadradinhas, lalalinhas. Não. Honestas. Aquelas que, o que é ser honesto? Eu sei que eu sou essa pessoa terrível. Eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. E não quero aparecer que sou santo. Essa é a pessoa honesta, que sabe quem ela é sem Cristo. Que sabe que ela era antes de confessar Jesus. Sabe onde ela estava. Mas sabe onde ela está hoje. E sabe quem a trouxe de lá para cá. Essa é a pessoa honesta. Mas tem pessoas que é santarrão. Não tem erro nenhum. Não tem pecado nenhum. Tudo cheio. Não acontece nada. Não tem erro nenhum. Não tem problema nenhum. Meu Deus. Essa pessoa não é honesta. Presta atenção. As pecadoras, olha. Jesus sempre mostrou maior simpatia por pessoas honestas. Pecadores sim, mas pecadores que honestamente assumem os seus erros e procuram mudança. Ou seja, eu pequei, eu falei mal de você, perdão, irmão. Irmão, julguei você, perdão, irmão. Eu falei mal de você, perdão, irmão. Eu fiquei rebelde com você, perdão, irmão. Me ajuda, Senhor. Agora, não, eu não falo mal de você. Eu não falei. Seja honesto. Deus procura pessoas honestas. E aqui está cheio de pessoas honestas. Em nome de Jesus. Cheio de pessoas honestas. Aleluia. Diga graças a Deus. E porque procura mudança. Ele rejeitava os fariseus certinhos, bonitinhos, santinhos, enganando a si próprios. Porque a pessoa que pensa que é isso, ela está enganando a ela mesma. E tentando enganar a Deus, pensando que não tem erros. Porque aquele que diz que não tem pecado, está na Bíblia. Eu não vou ler para você, está lá em 1 João. Está enganando a si próprio. Está na Bíblia. Aquele que diz que não tem pecado já está mentindo. Todos pecamos e precisamos da glória, da graça, perdão de Deus. Estão comigo? Aleluia. Diga graças a Deus. A graça de Deus foge completamente da visão comercial. Presta atenção nisso. Ninguém deixaria 99 ovelhas no deserto para ir buscar aquela que se perdeu, né? O lobo, o ladrão viria e ia roubar as 99, ou matar as 99. Mas a lógica de Deus é de cabeça para baixo, irmão. Não é uma lógica comercial desse mundo. Jesus, o bom pastor, ele está atrás dessas ovelhas perdidas. Se você fosse o único pecador na face da terra, ainda assim Jesus viria para morrer por você. Presta bem atenção o quanto você vale. Se você fosse o único pecador na face da terra ou no universo, pois ele ainda viria e morreria por você. Tamanho amor que ele tem por você. Meu Jesus. Você consegue perceber esse amor na sua vida? Consegue ver o quanto ele ama você? Sabe? Quando você compreender esse amor, você vai ser curado das doenças. E vai alterar completamente a tua vida, quando você entender esse amor. O quanto você é amada pelo Pai. Segundo, a oferta da viúva. Vamos lá, Marcos, volta um pouquinho. Marcos 12, 41, 44. Marcos 12, 41, 44. Falando da lógica de Deus, na questão da matemática divina. 12, 41, 44 diz assim. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo. A sua pobreza, deu tudo, certo, que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A graça tem uma matemática diferente, irmão. Jesus olhava as pessoas ofertando no gasofilácio. Umas grandes ofertas. Veio uma viúva e colocou 2 moedas. Ele disse que essa viúva depositou no gasofilácio mais do que todos fizeram juntos. Imagine como se sentiram os grandes doadores. Todavia, Deus não olha o valor absoluto do que é material. Alô? Mas o valor que aquilo tem para você. E eu já falei aqui, todos nós vamos morrer pelo nosso Deus.
Silêncio. Nós morremos por aquilo que nós damos maior valor. É isso que Deus está olhando para você, meu querido. Eu quero fazer você reinar em vida. Ter uma vida abundante em nome de Jesus. Viver em paz com Deus, sem condenação, sem peso. Mas Deus está olhando para você. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Oh Deus, a graça de Deus nos ensina que nada diz respeito a nós. É tão grande que Deus não possa fazer. Mas também que nada é tão pequeno que não seja importante para Ele. Presta atenção. Aí, querido, tudo bom? Deus abençoe. Presta bem atenção. As crianças têm que vir mesmo, é assim? Não se preocupe. Sabe mais do que nós. Nós temos observado muitas crianças aqui no nosso meio. Brincando para lá e para cá, elas repetem o que estão ouvindo aqui. Alô? Está aprendendo muito mais que muitos adultos. Repetem. É coisa incrível de ver isso. Presta atenção, a graça de Deus ensina, tá, amém. Deus se importa com o sapato que você calça, com a roupa que você veste. Ele se importa com o seu trabalho, com o carro que você dirige. Ele se importa quando você fica doente, se importa quando você passa necessidade. Ele se importa com tudo que diz respeito à tua vida, para você saber nessa noite. Se importa com tudo que diz respeito à sua vida. Porque se nós, que somos maus, damos importância a tudo que diz respeito aos nossos filhos, muito mais Deus cuidará dos seus próprios filhos. Alguns religiosos dizem assim: não fique incomodando Deus com essas coisinhas insignificantes. Se Deus vai prestar atenção nessa tua oração. Mas essa é uma postura maligna. O irmão está sendo usado pelo diabo. Deus presta atenção, sim, nos mínimos detalhes da tua vida. Presta atenção nessa noite. Nos mínimos detalhes. Deus tem prazer em ouvir você orar a respeito das suas coisas, ouvir as suas histórias e ajudar nas suas lutas. Ele jamais desvaloriza as suas lutas, porque sabe que é algo importante para você vencer essas lutas. Ele jamais desvaloriza isso. Essa é a forma como Deus age com você. Deus não é apenas Deus, Ele é o nosso Pai. Diga para o irmão do lado aí: Deus não é apenas teu Deus, Ele é teu Pai. Oh, glória. Oh, Jesus. Olha só o que diz aqui, amado. Você pode chamá-lo de Pai, você pode dizer: Pai, é o seguinte, eu preciso de Ti. Sabe o que Ele vai dizer para você? Eu estou aqui, eu estou em Ti, estamos juntos. Vamos lá, vamos vencer. É nós. Seu Pai está contigo. Ele quer tudo de bom para você. Só tem pensamentos bons a teu respeito. Não importa o que você tem passado, não importa se as pessoas dizem que é algo insignificante. Olha essa frase. Olha não, ouça, não tem como olhar. A graça de Deus é do tamanho da tua necessidade. Grave isso. Não é daquilo que você quer. A graça de Deus é do tamanho da tua necessidade. Se você precisa, necessita, Deus te dá. Agora, se não precisa, talvez seria precisa. Mas creia no primeiro momento que a graça de Deus é do tamanho daquilo que você precisa. Ninguém dá uma moto 1000 cilindradas para um jovem com menos de 18 anos, né? É uma responsabilidade. Deus faz isso conosco também. Tem a ver com maturidade, com compromisso, com ser imagem e semelhança dele para mostrar realmente que está se comportando, se atitude de acordo com aquilo que você é. Amém? Graças a Deus. É maravilhoso chamar Deus de Pai. Coisa boa quando o Davi estava cantando. A gente não combina nada essa palavra. Eu peguei no final, ontem de noite, estava ouvindo agora. O que vai pregar? Não sei, vou orar e não sei. Cheguei lá, peguei a palavra, você leva essa aqui mesmo. Aí fui preparando durante o dia, assim, né? Não combinei nada, não falei nada, nem li quais eram os louvores. Deus sabe todas as coisas, o Espírito Santo que conduz. Por isso que eu disse, é o que você precisa, talvez não é o que você queira, mas é tudo o que você precisa. Creia no teu coração. Aleluia. É maravilhoso chamar a Deus de Pai. É mais que retórica teológica, é mais do que uma expressão bonita para ser usada em orações solenes, é um fato. Tem pessoas que oram o Pai Nosso todos os dias, mas quantas pessoas percebem que tem um Pai que cuida delas? Quantas descansam na graça, na generosidade, na abundância da casa do Pai? Quantos se sentem aconchegados em saber que estão juntos do Pai, que o Pai está com elas, o Pai está do lado delas?
está dentro delas. Muitas pessoas oram, Pai Nosso, mas não sabem que tem um Pai. Terceiro, a parábola do trabalhador da vinha, dos trabalhadores da vinha. Isso é muito bom também. Vamos ali, Mateus 20, parábola do 1 ao 16, parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus 20, do 1 ao 16. Aqui, ó. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Presta atenção. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros, diga assim, outros, tá bem, que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, diga assim, outra vez, tá bem, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros, diga assim, encontrou outros, tá bem, que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, diga assim, porém, tá bem, também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam, diga assim, murmuravam, tá bem, contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, diga assim, mas o proprietário, isso, deu, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? O grande problema é a comparação, irmão. Diga para o irmão do lado: o grande problema é a comparação. Amém? Está suave, está tranquilo, aleluia. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque o último será bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Não vamos entrar nessa área, vamos seguir. Vai ficar para outra vez. Aleluia. Calma, tem que ser devagar, com toda a calma, né, João Carlos Barbosa? Onde é que eu estou? Eu sou uma bênção, não se assuste. Na parábola dos trabalhadores, vemos a matemática da graça funcionando quando o senhor da vinha foi remunerar os trabalhadores, e começando pelo trabalhador que trabalhou 8 horas, pagou o mesmo salário também para o que trabalhou apenas 1. Presta atenção nessa frase: a graça possui um conteúdo de injustiça aos olhos do homem natural. O homem natural enxerga isso como injusto. Está errado. Pois é, ele vai na árvore do conhecimento do bem e do mal e julga. Está errado. Mas conforme aquela árvore. É um conforme a árvore da vida que é Jesus. É maravilhoso, hoje já passei disso aqui. O Senhor da vinha é o Senhor Jesus. Ele contratou trabalhadores para a colheita. Olha para o lado aí, para o lado e para trás. Aí estão os trabalhadores para a colheita. Aqui estão os trabalhadores que ele contratou para a colheita. Certo? Uns ele contratou às 8 horas da manhã. Outros ao meio-dia. Às 3 contratou outro grupo. Às 5 horas, faltando apenas 1 hora para encerrar o expediente, ele contratou outro grupo. Todos eles foram contratados pelo mesmo, todos vocês foram contratados por Deus pelo mesmo salário. Mas quando chegou a hora de acertar o salário, o que aconteceu? Aqueles que começaram a trabalhar às 8 horas da manhã, acharam que iriam ganhar mais. Mas não foi o que aconteceu. Todos receberam o mesmo salário. Tanto os que começaram às 8 da manhã, quanto os que começaram às 5 da tarde, ganharam o mesmo salário, o que não agradou os que trabalharam o dia inteiro. Se fôssemos nós, também iríamos questionar. Nós questionamos isso, sim.
A matemática parece torta, parece injusto, que agrada os olhos. Isso é a graça. Isso o que a graça parece aos olhos das pessoas naturais, que andam pelo que veem. É algo injusto. Nessa parábola o Senhor se refere ao crente que converteu no começo da sua vida. É o trabalhador da primeira hora. Aquele outro irmão é o que se converteu depois de velho. É o trabalhador da última hora. Então qual deles terá o maior galardão? Quem se converteu com 60 anos ou com 17? Poderão ganhar a mesma coisa, porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. Diga assim, porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. Está entendendo, irmão? Deus o chamou aos 20 anos de idade? Sirva-o a partir dos 20 anos. Deus o chamou com 60 anos de idade? Sirva-o. As pessoas, não olhe o natural, irmão. Nós temos que olhar lá porque é eterno, a recompensa está lá, não é aqui. Os irmãos estão muito presos a esse mundo, a títulos, a cargos. Você começou o ministério aos 60 anos, vai ser a mesma galardão do que começou aos 20. Deus vai dar a mesma coisa. Mas claro, depende da tua dedicação, da tua lealdade, da tua fidelidade a Ele. Que alegria de ver os mais velhos quando alcançam uma pessoa de idade com Jesus. É maravilhoso, porque ela vai ganhar a mesma coisa que passou a vida inteira se matando aí para Jesus. Motiva você a continuar se matando no bom sentido, né? Se dedicando. Mas presta atenção. Onde é que eu estou aqui, querido? Dá uma bênção, né? Deus, o Senhor diz que o salário de todos será o mesmo, ou seja, o critério será o mesmo para todos. Deus não olha o quanto fazemos, Ele olha o quanto você é fiel. Diga para o irmão do lado, Deus não olha o quanto você faz, Ele olha o quanto você é fiel. Estão entendendo? Seja fiel ao Senhor e você terá a mesma recompensa. Observe que até a recompensa de Deus é baseada na graça. Terceiro, a graça faz Deus cego de amor. Diga assim, a graça faz Deus cego de amor. Agora nós vamos indo para o final, não sei se que já estamos indo, mas ainda vai um pouquinho. Quero que você preste bem atenção. Vamos, Lucas 15 novamente. A parábola do filho pródigo. Vamos ler ali do 11 até o 32. 15, 11 e 32 diz assim. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E quando regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E o criado informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Então o filho mais velho que se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar o filho mais velho. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua.
e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. 3 parábolas, uma só em 3 partes, fala da ovelha, da dracma e do filho. Na parábola desse filho pródigo podemos ver com muita clareza o coração do pai, o coração do teu pai, o coração de Deus. E essa é a minha parábola predileta. Escrevi um livrinho, uma vez que anda por aí, sobre isso aqui. Há muito tempo atrás. Um livro sobre o pai amoroso. É a minha parábola predileta. Fala sobre a vida de Jesus, expressa o caráter do pai. Quem é o pai que nós temos? Muitos pensam que Jesus está falando do filho pródigo. A intenção de Jesus não era falar do filho pródigo, mas sim do pai. O pai é o centro dessa parábola que eu li para você. É o pai que perdeu a ovelha e encontrou. É o pai que perdeu a moeda e achou. É o pai que perdeu o filho e depois foi encontrado. A grande verdade dessa parábola diz respeito ao coração do pai. E na linguagem de Jesus, perdido tem valor e precisa ser encontrado. O mundo diz: esse mundo está perdido, essas pessoas estão perdidas, que não tem valor. Mas não é assim. Para Deus, tudo que está perdido tem valor e vai ser pródigo. Não esqueça disso. Guarda no teu coração isso. Tem valor. Jesus disse que o filho pródigo pediu herança para gastar. Só para resumir aqui. Quando um filho pedia para um pai, naquela época lá, ele estava literalmente desejando a morte do pai dele. Ele estava antecipando a herança, certo? Era mesmo que eu dizer para você: olha, velho, já que você não morreu, me dá a herança de uma vez. E o pai deu a herança. Sabendo que o filho não amava ele, que o filho ia gastar tudo, pois o pai deu a herança. Mas tinha certeza que ele ia voltar. O pai perdoou o filho quando o filho pediu. Quando o filho ofendeu, quando o filho feriu o pai. Ele já perdoou no coração o filho. E daquele momento em diante, todos os dias ele ia até a porta da casa, a janela da casa, e ficava olhando, contemplando, esperando de braços abertos a volta do filho. Esse é o nosso pai que faz isso conosco todos os dias e fez isso conosco até nós voltarmos para casa. Presta bem atenção, o pai estava cego de amor. Quando ele enxergou o filho voltando, querido, naquela época um ancião não podia correr, era hábito daquela época. O ancião andava devagar, que era feio, era ridículo uma pessoa correr. Andava com aquele saião comprido, aquela roupa comprida, não podia aparecer as pernas. Quando ele enxergou o filho, não importa a reputação, não quis saber de nada, levantou aquela roupa aqui, saiu correndo, mostrando as pernas, aquela velocidade, se atirou em cima do filho, beijou o filho, recebeu de volta, chamou todo mundo para fazer festa. Esse filho que estava perdido e voltou. Deus faz assim conosco. Fez assim um dia, quando você se converteu. Quando se entregou para a vida para Jesus, querido, ele te enxergou você vindo para casa. Ele saiu correndo ao teu encontro e se atirou em cima de você. Te encheu de vida. O Espírito Santo de Deus te deu vida quando estava morto. Literalmente atirou em cima de você. Mas presta atenção. Mais aqui. Deus também corre atrás de você. Deus tem mais sede de ter comunhão com você do que você poderia ter para ter comunhão com Ele. Deus que vem ao teu hoje. Agora, Ele que corre até você porque Ele ama você. Essa história se repete os dias de hoje. Agora eu vou ler essa historinha para você aqui. Presta atenção. Não está ali, e nem no estudo. Certa vez, um testemunho de uma moça, filha de evangélicos. Quando ela completou 15 anos, surgiu um desejo enorme de fugir de casa. Ela começou a achar tudo antiquado, tudo careta, tudo quadrado dentro de casa. Para ela, os pais eram opressores e a igreja um lugar terrível. Então, ela resolveu fugir de casa e foi morar a 1000 quilômetros de distância. Isso é um testemunho de uma mulher, uma moça. Ali ela conheceu um homem com um carrão. Começou um romance com esse homem, e esse homem começou a drogá-la, a usá-la como prostituta. Rapidamente ela se tornou uma prostituta viciada. Aquilo tudo a fazia mais cheia de ódio ainda. Seu pai, porém, nunca desistiu de encontrá-la. Preste atenção nisso aqui. Nos Estados Unidos há o costume de usar as caixas de leite para se colocar anúncios de crianças desaparecidas.
E a filha conta que um certo dia ela foi no supermercado comprar leite e viu a sua fotografia numa caixinha de leite. Claro, uma fotografia antiga dela, quando ela era nova. Na foto estava linda, mas ela se olhava no espelho e via uma outra mulher. Uma mulher já envelhecida, cara pintada, cabelos descoloridos, totalmente diferente. Ninguém nunca a reconheceria. Mas ela fazia questão de fugir, continuava fugindo do pai. A foto na caixinha de leite a fazia ficar mais cheia de ódio ainda. Seu pai, porém, nunca desistiu de encontrá-la. Depois de 10 anos, ela pegou uma doença terrível. Aquele homem que a usou, a abandonou. Ela foi morar literalmente na sarjeta, viciada em drogas, prostituta e doente. Resolveu voltar para a casa dos pais. Resolveu pedir ajuda, já que estava à beira da morte. Até o amor do pai e mãe tem limite, né? Até mesmo os pais podem chegar ao ponto de dizer, chega, você abusou, extrapolou, você volta, sem limites. E o que diriam as pessoas que vissem esse pai e essa mãe recebendo sua filha de volta? Certamente diriam assim, é por isso que não presta. Olha o que está fazendo, é por isso que não presta. Não sabem disciplinar. O que se faria numa situação assim? Mas o fato é que aquela moça ligou para casa de seus pais. A secretária eletrônica atendeu, ela apenas deixou um recado dizendo que estava voltando, queria passar de ônibus na cidade dos seus pais em tal hora, e se eles quisessem vê-la, estaria na rodoviária. Ela contou em seu testemunho que viajou 1000 quilômetros de ônibus, uma noite inteira de viagem, só imaginando como iria encarar o seu pai, como olharia nos olhos de sua mãe, que desculpa iria inventar, o que poderia dizer. E qual foi a sua surpresa? Quando chegou à rodoviária, desceu do ônibus, ela viu toda a sua família, primos, tios, avós, bisavós, pai, mãe, todos com chapéu de festa, balão na mão, e vieram gritando para ela. Desceu então aquela moça destruída, esquelética, deformada pelo pecado, criou coragem e disse aos seus pais, eu preciso falar algo para vocês. Mas seus pais, interrompendo-a, disseram, não, você não tem nada que dizer. Há uma festa esperando para você lá em casa. Você é a nossa filhinha que se perdeu, mas foi achada. Assim é o coração de Deus, amados. Esse é o coração do Pai. As pessoas podem duvidar e dizer que ninguém pode dar tanto amor assim. Mas nós que temos o Espírito de Deus, conhecemos a graça do Pai. Nós somos esse filho pródigo. Nós somos recebidos pelo Pai de braços abertos. Para encerrar. Deus nunca desiste de você. Quantas vezes nós temos nos prostituído espiritualmente? Quantas vezes temos nos desviado? Mas Jesus não desiste. A graça dele vem atrás de você. O homem pode estar arrebentado, prostituído, doente, viciado, mas ele sempre diz, venha a si mesmo, que eu vou cuidar de você. Olha, eu vou mudar você. Deus nos aceita em qualquer circunstância. Olha que até a conversão parece uma grande loucura. Preste atenção aqui para você ver isso que eu vou falar para você ouvir. Até a conversão parece uma loucura. Imagine um jovem de 17 anos. Você prega para ele, mas ele rejeita Jesus. Não, eu sou muito novo agora. Deixar para mais tarde. Desperdiça sua vida no pecado. Aí quando chega aos 80 anos, nessa hora, quando está no fim da vida, alguém diz, por que você não vem para Deus agora, aos 80 anos? Ele pensa consigo, minha vida já acabou mesmo, não tenho mais nada a perder, eu vou aceitar Jesus. Se fosse você, Deus, você aceitaria essa pessoa? Pregou a vida inteira para ele, nunca quis, quando estava aos 80 anos de idade, quase morrendo. Tá, não tenho mais nada a perder mesmo, tá, eu vou aceitar. Você faria oração de confissão com ele? Pois é, Deus fez, Deus faz, o que você faria? Mas nós não somos Deus, só há um único Deus, e esse Deus é gracioso. Aquela pessoa aceita, olha, presta atenção, aceita Jesus, e o Senhor recebe de braços abertos, dizendo, olha o que o Pai diz, escuta, por 80 anos, eu esperei por você. Deus sabe que essa pessoa está vindo só porque tem medo de ir para o inferno, mas Ele aceita a si mesmo, porque a ama tanto. Essa é a graça de Deus, esse é o favor de Deus. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Eu sirvo a Deus, amado. Presta atenção que eu estou encerrando. Sabe por que eu sirvo a Deus? Sabe por que eu estou aqui na frente dessa igreja? Porque essa graça me alcançou e me conquistou. Eu amo o Senhor. Eu amo a sua presença.
Eu amo o seu amor, eu amo a sua graça. Para mim não há gozo maior do que ouvir a voz de Deus e perceber Ele dentro de mim, querido. Dentro do meu coração, eu amo a palavra, eu amo as suas promessas, a sua vida reside em mim, eu amo o Senhor. O que eu quero é Ele, o que eu quero é estar ligado à sua divindade, enxertado nele, bebendo dele, comendo dele. Sua graça me fascina, é amor demais, está acima da lógica humana. A unção pode aceitar. Olha, presta atenção, vou falar algo para você. O teu foco não são os sinais. O teu foco é você saber o quanto você é amado por Ele. Os sinais vão te acompanhar. Isso tem que fascinar, isso tem que tirar, isso tem que buscar, isso tem que te encher. Teu foco, tua busca é você perceber o quanto você é amado pelo Pai. Esse é o foco da tua vida. Gosto de pensar que o meu destino era condenação. Era o inferno. Mas Ele me trouxe para a sua festa. Nós não merecemos nada, mas a sua graça nos alcançou. Vou contar uma historinha para encerrar, eu vou orar com você. Presta atenção nessa história. Pedi para os irmãos já virem aqui do louvor. Quero orar com você. Presta atenção nessa história. Há uma história interessante e muito peculiar que ilustra esse aspecto da graça de Deus. Um casal estava com o casamento marcado. Presta atenção, não se distraia, nós estamos para o final, vai ter um momento de oferta também, nós vamos encerrar. Mas presta atenção, eu quero orar por você ainda. Você daqui cheio desse amor, dessa convicção de que você é amado, que a graça está sobre a tua vida. Presta atenção, há uma história interessante e muito peculiar que ilustra esse aspecto da graça de Deus. Um casal estava com o casamento marcado. Eles reservaram um grande salão para a festa do casamento e contrataram um buffet famoso para servir a comida. Pagaram tudo antecipadamente. Alguns dias antes do casamento, porém, o noivo ficou em dúvida e resolveu não se casar mais. A noiva foi até o buffet para desfazer o contrato, mas o dono do buffet não aceitou, porque já estava tudo preparado. No dia marcado haverá uma festa, ou então você pega todo o material da festa e leva para sua casa, disse ele. Aquela moça resolveu fazer algo inusitado. Decidiu usar aquela festa para falar de Jesus. Ela tinha reservado um buffet muito rico. Os garçons se viriam com fraque e gravata borboleta. Os talheres eram de vidota e o lugar era muito elegante. Ela saiu, convidou todos os mendigos, abandonados, rejeitados, e os que perambulavam pelas ruas para que fossem à sua festa. No dia da festa, os garçons nunca tinham visto tantos miseráveis reunidos, e os mendigos nunca haviam comido tão bem na sua vida. Com talheres de prata, servidos por garçons vestidos de fraque e um gravata borboleta. O mesmo contrato não permitia pegar o dinheiro de volta, obrigava os garçons a servir qualquer convidado que estivesse ali. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Presta atenção. Oh, glória, foi exatamente o que Jesus fez por você. Pode ficar em pé. Eu quero orar com você. Foi exatamente o que Jesus fez conosco. Nós não merecíamos estar na festa, mas Ele colocou os melhores talheres, a melhor comida diante de nós, nos convidou para a melhor festa. É disso que o coração de Deus está cheio, e é disso que a partir de hoje o teu coração já está cheio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos sair e convidar as pessoas para vir festejar conosco, festejar com o Senhor, porque o nosso Deus já preparou a ceia. Irmão, irmã, eu quero desafiar você, nessa noite, a se ver naquela ovelha perdida. Enxergue você aquela ovelha perdida. Enxergue você aquela dracma perdida. Enxergue você naquele filho perdido. Quero desafiar você, porque você é amado, você é muito amado pelo Pai. Você estava perdido, e Ele foi atrás de você e te encontrou. Você sabe disso, você sabe o dia que você se arrependeu, onde é que você estava, onde é que você caiu, e o que Ele fez para você, e foi Ele que te trouxe, Ele que te abençoou, Ele que te abraçou, Ele que te encheu de vida. Evangelho de João, presta atenção. No Evangelho de João, cada vez que
João, o apóstolo, discípulo de Jesus, líder. Presta atenção nisso, essa é revelação poderosa para a tua vida nessa noite. Todas as vezes, ele não menciona o seu próprio nome no Evangelho. Como é que João se referia a ele mesmo? Eu quero que nessa noite você saia daqui se referindo a você mesmo, como João se referia a ele mesmo. Isso vai atrair bênçãos sobre a tua vida. Vai sair, o Pai vai olhar cada vez mais com prazer, com amor, com regozijo, com alegria, quando você falar com ele dessa forma. Olha como é que era. João 13, 23 diz assim: João, cada vez que ele falava no Evangelho de João, ele se referia a ele mesmo, ele não se chamava de apóstolo, de discípulo, de líder, disso ou daquilo. Olha como é que ele se referia a ele mesmo, como é que ele se enxergava. 13, 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus, um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. É João escrevendo isso. Você tem que se chamar assim: eu sou aquele que Deus ama. Diga assim, levante tua mão, diga isso, declare para Deus: eu sou aquele que Deus ama. Diga para Ele: eu sou aquele que Deus ama. Eu sou aquele que o Pai ama. Eu sou amado do Pai. Não tenha medo de ser feliz, amado. Declare sem ter medo, o Pai não vai te castigar. Mesmo que teu pai e tua mãe te castigaram a vida inteira, amado, se decepcionou com o pai, com mãe, com liderança, com autoridade, o Pai jamais vai te decepcionar. Creia nisso. Outra que ele falou aqui, capítulo 20, versículo 2. Cada vez que se referia a ele mesmo, ele dizia assim: então correu e foi ter com Simão Pedro. Deixa eu ver. Discípulo a 20, isso. Simão Pedro. E com outro discípulo a quem Jesus amava. 21, 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava. 21, 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Diga para o irmão do lado, olhe nos olhos, diga assim para ele: você é aquele que Jesus ama. Oh glória, diz isso para ele: e você é aquele que Jesus ama. João não se identificava como sendo apóstolo, o discípulo de Jesus, o autor do Evangelho. Ele apenas diz: eu sou aquele que Jesus ama. Diga assim: eu sou aquele que Jesus ama. Diga para o irmão: você é aquele que Jesus ama. E quem é você, meu querido? Tem a mesma resposta de João. Diga: sou aquele que Jesus ama. Diga assim: eu sou aquele que Jesus ama. Agora nós vamos adorar a Deus. Não vou fazer apelo, amado. Você é no teu lugar. No teu lugar. Você pode ministrar na vida de algum irmão que você queira. Ministra a vida de algum irmão agora. Essa vida. Vamos adorar a Deus. Mas ore com alguém que Deus está colocando no teu coração para você orar. E declarar na vida dele que você é aquele que Jesus ama. Aleluia. Lindo Jesus, Rei do meu coração,